Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo da Fronteira. Espero que vocês tenham curtido os outros vídeos, tido boas experiências, tenha aprendido bastante e auxiliado as pessoas ao seu redor. Hoje nós estamos aqui para mais um podcast. Vamos agradecer aí a Deus, também aos nossos patrocinadores, em especial a Macro Proteção Veicular. Patrick, o que é a Macro? É uma empresa semelhante ao seguro. Ela faz a proteção do meu veículo, da minha família. Uma empresa que eu achei confiança. Então eu falei, achei confiança, vou lá fechar com eles. Conversei tudo, né? Porque eu conheci a Priscila, que é a que me atende até hoje. É só ela, exclusividade. Então, assim, eu acho muito interessante porque a proteção veicular que eu tenho com a Macro é simples. É roubo, furto, colisão. E agora tem a opção para você que gosta de viajar ao Paraguai, Argentina e para você também que é motorista de aplicativo. Tem o seguro passageiro e a carta verde. Então, tipo assim, é muito simples e fácil. Aqui eu vou deixar o contato da Priscila, vou deixar o endereço também aqui, se vocês quiserem lá fazer uma visita pessoalmente, ou se não, resolve tudo pelo WhatsApp mesmo. É simples e fácil, não tem muita burocracia. Também gostaria de agradecer a Rápido Car. Rápido Car é aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Como que funciona? Você vai no Play Store, coloca lá Rápido Car Passageiro, você faz download, coloca os seus dados tudo certinho. Quando você precisou, você coloca o seu endereço inicial e destino final. Vai aparecer o valor, confirmou, o motorista chegou. É simples e fácil também. E para você aí que trabalha muito à noite, ou dessa época que está chovendo bastante, quer andar com o carro sempre limpo, gosta de andar com o carro sempre limpo, temos também o nosso patrocinador JC. Patrick, o que é JC? É o Lavacar do Juliano Cielo. Eu vou deixar aqui os dois endereços para vocês. Vou deixar o contato dele também, para vocês que querem estar levando lá. E vocês que é motorista de aplicativo, vocês conseguem desconto, beleza? Então assim, é simples e fácil. Chegou, lavou, o carro ficou topzera. Tamo junto. E bora lá continuar o nosso Papo da Fronteira. Hoje estamos aqui com o Dr. Fernando Salto. Vamos falar aqui um pouquinho sobre as formações no que é especialista aí. Deixa eu pegar a colinha aqui, né? Porque é tanta que a gente chega até a se perder. Ele é psicólogo, nutricionista, está concluindo medicina, é também pastor e especializado em fitoterapia aplicada à nutrição clínica, naturopatia e medicina integrativa. Rapaz, esse doutor aí é completo, hein? Esse daí, ó, topzera. Doutor Fernando, se apresente novamente pra gente. Isso aí, Patrick. Prazer estar aqui com você de novo, né? Nessa programação, também com os nossos amigos aí que acompanham o programa seu aqui, o Papo da Fronteira. E nós hoje vamos aprofundar um pouquinho mais no assunto da depressão, do suicídio, vamos abordar outros aspectos, né? No programa passado nós falamos aí entre a diferença entre tristeza e depressão, falamos também como você não confundir uma coisa com outra, né? E se você tem amigos que têm depressão, como você pode ajudar essa pessoa deprimida, a família também, como que a família pode fazer parte desse processo, que é muito importante, a ajuda da família no processo. Só que o membro da família, se ele não se cuidar bem, ele vai se tornar um depressivo também, tentando ajudar você. E hoje nós vamos aprofundar nesse assunto, abordando aspectos aí dos adolescentes, né? Vamos falar dos pensamentos que a pessoa tem na cabeça, que às vezes ficam ali. Você não quer pensar aquilo e aquilo fica na sua cabeça. Pensamento grudento, né? O pensamento grudento aí na cabeça. Vamos falar da depressão como os passos, né, para o suicídio, que às vezes a pessoa vai até esse estágio final. Também como que a pessoa planeja, às vezes, o suicídio, o que está acontecendo com ela que leva ela a esses passos, né? Então, os sinais de alerta, como que você pode ajudar também, se tem cura, se não tem, né? E a questão da alimentação, vamos aprofundar um pouquinho mais hoje, nesse bloco aqui da nossa programação, né? Maravilha, ele já deu um respaldo de que os temas que nós iremos abordar nesse episódio de hoje. Vamos começar já de cara, né? Cara, assim, perguntando. Então, doutor Fernando, como que a gente pode ajudar
uma pessoa que está passando por essa dificuldade? Porque assim, com 24, aí, entrando nessa adolescência, entra aquele estado de rebeldia, né? Então, como que a gente pode estar auxiliando, saber diferenciar uma coisa da outra? Como que funciona? Explica pra gente. Olha, Patrick, é bem importante essa questão, bem interessante, porque o adolescente, ele entra numa fase de mudanças, né? Que você falou, mudanças hormonais, mudanças agora, preocupação com o futuro dele. Ele começa a questionar a família, os valores de família, os valores de sociedade. Ele começa a afirmar a personalidade dele. Por isso que ele questiona tudo, ele pergunta tudo. O pai e a mãe, o pai que era herói agora começa a ser alguém ultrapassado para ele, né? Começa a cabecinha dele mudar. Então, os pais, uma das coisas que eu falei no programa passado, é que as pessoas estão muito distantes umas das outras. E dentro das famílias está ocorrendo o mesmo problema. As pessoas estão desconectadas umas das outras, conectadas na internet, né? Conectadas no celular, conectadas em seus trabalhos e a internet. E desconectada da família. Então, o que está faltando? Um pai e uma mãe sentar com esse filho, conversar com ele, contar suas histórias, né? De quando ele era criança, as experiências que ele vivenciou quando criança, as experiências que a mãe vivenciou quando criança, quando adolescente, quando estava na idade dele. Contar para ele, cruzar as histórias. Isso faz uma falta e tem um efeito espetacular na saúde do jovem adolescente, né? Então, o jovem, às vezes, ele passa por uma provação na escola, uma dificuldade na escola, um bullying, né? Ali que abala as suas emoções. Uma paixão não correspondida é muito comum. O jovem tem ali uma mocinha que ele está de olho nela, né? Ele está apaixonado por ela e não tem correspondência. Às vezes ela não se importa com ele, ou não percebeu, ou ele não tem coragem de falar com ela, ou ela tem namorado, né? Então, tudo isso abala o jovem, né? Uma amiga, um amigo, ou amigo que mentiu para ela, né? Que decepcionou. Então, o que o pai e a mãe pode fazer? Ou um membro da família que tem a função de pai ou a função de mãe, um tio, um avô, uma avó, um amigo especial, né? Daquela pessoa, o que tem que fazer? É conversar com ele, vai no quarto dele, senta com ele, conversa, né? Vai ouvir o que ele tem para dizer, gerar um vínculo. O que está faltando entre as pessoas, geração de vínculo, né? Então, ensinar que você não espera, o pai ou a mãe não espera somente resultados dele, resultados da nota dele da escola, como é que ele está na escola, se tirou nota vermelha, se não tirou. Porque às vezes os pais se aproximam só para isso, para cobrar. Cobrar a nota, você foi mal na prova, seu boletim está vermelho, né? E pior que é isso mesmo. Então, não tem outra conversa, não tem aproximação. Então, as pessoas não sentam mais para o que antigamente era chamado de serão da família. O que é serão da família? Chegou todo mundo do trabalho, da escola, senta de tardezinha, bater papo. Não é o papo da fronteira, mas tem que bater papo, né, Rodrigo? Sentar para conversar um pouco, para ouvir como é que foi seu dia hoje. E aí, como é que passou lá e tal? Como é que foi o trabalho, Patrick? Teve muita corrida? Foi cansativo? Conta uma história para nós aí. Foi interessante seu trabalho hoje, né? A esposa se interessar pelo trabalho do esposo, o esposo pelo da esposa. Parar para ouvir o filho. Filho, como é que foi na escola hoje? E aí, brincou muito no recreio? Qual atividade? O que você aprendeu hoje diferente lá? Uau. Qual a dúvida que ficou na escola, né? Então, esse assunto aí eu também tinha dificuldade, né? Eu também não sabia. Conta pro seu filho, né? Explica para ele. Passou uma decepção amorosa, a minha mãe fez isso comigo. Eu estava decepcionado que eu tinha perdido uma namoradinha, né? E triste, a minha mãe sentou comigo assim, contou as histórias dela. Falou, não, isso é normal, meu filho, vai passar e tal. E aí contou as decepções dela, algumas quando ela era adolescente. Uau! E aí aquilo me aliviou, porque você nem imagina, né, que uma pessoa mais velha, o pai ou a mãe, tenha passado as mesmas experiências. E aí quando você ouve, o adolescente ele ouve que o pai passou por aquilo, a mãe,
ele já estava com vergonha de se abrir, de falar. Agora, quando ele vê que alguém passou por aquilo, ele fala, nossa, então é normal, é comum. Então, aquilo alivia, entendeu? Quem não vivenciou essa experiência, faça. Faça com seu filho, com a sua filha, você vai ver a diferença que isso vai fazer, né? Nós conversamos há poucos dias sobre isso, sentar junto para comer na mesa. Porque às vezes cada um vai para um lado. O filho vai comer no quarto, vendo televisão, o outro está no celular, na sala, o outro está na cozinha. Então não senta junto, pai, mãe, filhos, né? Para comer junto, para conversar. Aquela hora da comida, Patrick, é uma hora sagrada. É a hora em que se reúne o reino, né? O rei da casa, o pai, a rainha, que é a mãe, os filhos. A mesa é o trono, onde vamos conversar os assuntos de família, vamos comer junto, né? Esse momento é importante, marca a vida dos filhos, faz uma grande diferença, né? No emocional deles. Mas aí que é aquela questão, para motorista de aplicativo, eu sempre vou bater nessa tecla, porque assim, é o momento que o pessoal não consegue ir para casa, vamos lá. Motorista de aplicativo, taxista, turismo, empresário, ou às vezes até funcionário, não consegue ir para casa para ter esse momento com o filho ali, hora do almoço. Esse momento pode ser substituído para a hora do café da manhã, hora da janta? Café da manhã, o jantar, ou sábado, domingo, o feriado, um dia que... O feriado é o que vocês mais trabalham. Feriado é... Então, aproveita o dia que não está com tanto trabalho. Segunda, terça. Isso, tira um tempo para isso, para eles, né? O dia que estiver em casa, quem é pai principalmente, tira o dia com seu filho, né? Tira um dia com ele, vai dar uma volta junto. Tem pai que fala assim, não, mas eu passei o dia com meu filho no parque. Só que ele foi no parque, ele sentou lá tomar uma cerveja e o filho ficou brincando sozinho. Ele não estava com o filho, ele estava lá no mesmo ambiente, mas não estava conectado, eles não estavam interagindo, é diferente. Ou então, aquele que senta para ler e o filho fica brincando sozinho. Pega uma bicicleta para andar com ele, né? Vai jogar bola junto com ele, vai conversar, vai contar suas histórias para ele, ouvir as histórias dele. Sim. Doutor, só segura um pouquinho. Pessoal, enfatiza nisso que ele tá falando aqui. Olha, o doutor tá falando aqui, eu não sou pai ainda, mas já tô pensando aqui, maquinando o que eu devo fazer quando eu tiver filho. Então, prestem muita atenção nisso. Porque isso são aprendizados para a vida, são dicas para a vida, né? Uhum. Para a vida toda, não é somente para um momento da sua vida, é para a vida toda. Muitos pais, eles deixam o filho no celular, na internet, porque eles não querem gastar tempo com esses filhos. Então, ele dá um celular de presente para se livrar do filho. Essa é a realidade, né? Então, hoje, tudo é na internet também. O filho vai fazer um trabalho de escola na internet. Vai acessar a plataforma da escola na internet. Quem faz faculdade é tudo na internet. E você também, você consegue trabalhar sem internet? Não. Você já não trabalha sem internet. Então, é o tempo todo conectado. Ficar sem internet fica depressivo. Então, fora o seu trabalho, a hora que você tá de folga, você não fica na internet de novo? Fica vendo vídeo, fica olhando isso, olhando aquilo. Como é que fica a esposa, né? A esposa, se não tomar cuidado, a esposa fica meio de lado, né? Quem tem filhos também, os filhos acabam ficando de lado, a esposa, porque você está lá conectado. O celular é uma coisa viciante, né? Ele causa uma dependência, né? Então, uma das coisas é esse ponto. Ouça, participe da vida do seu filho. Outra coisa, celular, né? Vamos entrar num ponto agora, vamos dizer, nevrálgico, né? Doloroso. Então, o celular é uma ferramenta excelente para o trabalho. Aqui dentro você tem banco, você tem compra de passagens, seja de aeroporto ou de ônibus. Você tem compras internacionais, você tem compras nacionais, você faz até compra do mercado, se quiser, e manda entregar em casa. No celular faz tudo, né? Você filma, você se comunica, grava mensagem, recebe mensagem, telefona, você faz 1001 aqui. Vê vídeos engraçados e vídeos úteis, assiste curso, faz faculdade dentro do celular, se quiser. Como é que pode? Tem tudo aqui, né? Só que tem muita coisa que não serve para nada também aqui dentro. Tem muito vídeo inútil, muito passatempo inútil, que vai te levar a uma vida inútil.
E vai também causar uma superestimulação cerebral, uma hiperestimulação cerebral. Por que causa uma hiperestimulação cerebral? Veja bem, dentro do celular, você vai ver ali um vídeo, alguma coisa, toda hora está mudando de cor, está mudando de cena, estímulos de luz, né? A luz aumenta, a luz diminui, o brilho e aquela coisa toda. Um vídeo, ele sempre muda o som, muda a cor, o vídeo passa rápido, acaba rápido, você já vê outro. Tanto é que as pessoas não têm mais paciência de ver um vídeo com mais de 3 minutos. Né? Um vídeo tem 3 minutos, acha uma eternidade. Esse podcast nosso aqui, então, né? Para a pessoa assistir o podcast aqui, né, Patrick? Vai ter que querer gostar do assunto para entender o que está acontecendo, para poder melhorar de vida. Senão não assiste, porque tem mais de 1 hora aqui. Então, o celular, você pode estar vendo um vídeo, daqui a pouco você já olha no WhatsApp, aí você sai do WhatsApp, você já olha outro vídeo, olha aqueles vídeos curtinhos, né? O shorts lá, como chama? Shorts do YouTube, shorts, os reels do Instagram. Então, tudo muda muito rápido. Olha para o Facebook, olha para o Instagram, olha para mil e uma coisa. Distração não falta ali em cima. O que acontece? Seu cérebro se adapta a essas mudanças contínuas. Quando você tem que assistir um vídeo mais longo, como o nosso aqui, a pessoa não tem paciência de assistir. Ou se ela começa a assistir, ela logo desfoca. Ela perde a atenção, o foco de atenção. Ela se dispersa para outros pensamentos, porque o cérebro está acostumado com mudanças. Tá? É como se fosse um curto-circuito ali, né? Tá o tempo inteiro mudando. E não está acostumado com uma coisa mais calma, mais tranquila, que exija tempo e concentração. Vai assistir um culto na igreja, né? Eu sou pastor também, não tem paciência de assistir um culto. Ele tem que entrar, tem que sair da igreja, tem que ficar no celular olhando toda hora. Ele vai ler a Bíblia ou vai ler um livro, ele não tem paciência de ler. Porque o cérebro está adaptado a esse estilo de vida com mudança de cores, de luzes e de janelas. Que você olha uma, olha outra, olha Instagram, olha Facebook, olha o YouTube e fica sempre com mudanças contínuas. Então não consegue se concentrar na leitura, não consegue prestar atenção na aula. Olha quanta coisa, porque esse cérebro está super estimulado, hiperestimulado. E o que vai acontecer também? Gera, em muitos casos, hoje em dia, né, já tem um termo, já há algum tempo, que fala de aladoxafobia. O que é a aladoxafobia? A aladoxafobia significa opinião e fobia como sinônimo de medo, né? Uau. Então, se unirmos essas palavras, né? A aladoxafobia, que é do grego, né? Você vai ter o medo compulsivo da opinião alheia. A pessoa tem um medo da opinião dos outros. Então, as pessoas que utilizam, que usam muitas redes sociais, por exemplo, elas estão sempre vendo tudo que tem de bom e do melhor nas redes sociais. As pessoas publicam o que nas redes sociais? Não publicam o dia a dia. O que elas publicam ali na rede social? A foto bonita, do passeio bonito, a foto com a namorada bonita, num lugar bonito. Às vezes ela não é tão bonita assim, né? Mas ele publica a melhor foto dela, ou dá uma trabalhadinha na foto ali, coloca ali um efeito na foto, né? Pra ficar rosto, pele suave e tal, dá uma modificadinha na foto. Aí sai aquela namorada bonita na foto, né? E ele posta, né, nas redes sociais, as melhores roupas, né? Ninguém fica tirando foto com uma roupa qualquer, rasgada e postando na rede social. Faz? Não faz, né? Então é a melhor roupa, a namorada mais bonita, o namorado mais bonito, o melhor padrão estético, né? Os melhores carros. Ninguém tira a foto do carrinho do Fusquinha lá e posta, né? Ele vai tirar a foto do carrão, que às vezes nem é dele. E a não ser que seu Fusquinha é tudo modificado, né? Sim, trabalhado. Né? Às vezes ele tira a foto num carro, que ele foi num shopping, numa exposição de carros, e ele vai postar casas, as melhores mansões, melhores viagens, né?
Sendo tudo isso daí, todo esse kit, ele é exposto aí como um padrão ideal. As pessoas ficam olhando aquilo ali, né? Nossa, que lugar bonito. Nossa, que foto bonita essa do Patrick, né? Nossa, olha o Patrick lá, o Patrick ali, né? Então, tem pessoas que vivem olhando as redes sociais para isso. E tem outras pessoas que elas vivem motivadas em postagens que elas nem percebem o que elas estão fazendo e onde elas estão. Por exemplo, elas vão a um passeio num lugar muito bonito, faz uma viagem, sei lá, para a Europa ou para o Nordeste brasileiro, aí, Norte, Nordeste. Faz uma viagem para um lugar belo, bonito. Só que ela tem a necessidade de postar tanto para mostrar para os outros que ela nem curte o lugar. Ela não tem tempo de curtir o lugar. Tem a aprovação dos outros, né? Quer ter a aprovação dos outros. Então, o que essa pessoa acaba fazendo? Ela acaba vivenciando aquele momento dela em função dos outros. Ela vai andando ali, ela fica filmando, fazendo selfie, e ela não curte o lugar, ela não viu a beleza do lugar. Ela vai ter que assistir os vídeos dela depois para ela ver o que ela presenciou, né? O que ela vivenciou. E o interessante é que depois, desculpa te cortar, doutor, é que esse daí não tem como eu não comentar. Como a gente lida com muitas pessoas, já teve passageiro, ele disse assim, nossa, que foto bonita. Mas pessoalmente não era tão bonita. Ele fica olhando, ou era? Aí fica conversando atrás, né? E eu achei tão interessante que, assim, às vezes as pessoas ficam ali com o telefone tanto na frente, tirando foto, filmando, e não curte o momento. Não curte, não vê o momento. Então, tipo assim, você não se desvincula daquilo. Quem vai curtir são os outros, né? E aí, o que acontece? Esses padrões todos que você posta nas redes, você vai conseguir seguidores. Você quer, às vezes, com isso, conquistar likes, né? E se fazer vista, né? Se mostrar, né? Que você quer se mostrar nas redes sociais. E, às vezes, essa busca tão intensa para se mostrar nas redes sociais, você vai ali, vamos dizer, terceirizando, né? Você vai terceirizar em um meio a massa existencial, né? Da sua vida. Isso acaba levando, gradualmente, você a desenvolver essa tal fobia social. Então, uma vez que essa fobia, a pessoa está preocupada aí, né, com a opinião alheia, com a possibilidade de ser cancelada, virtualmente ou socialmente cancelada. Por quê? Porque ela não está atendendo a demanda que está imposta pela sociedade ali, naquele momento, né? Então, o medo de não ser reconhecido, de não ser curtido, de não ser... dos comentários que vão vir também, de não ser aprovado, né? Então, eu pergunto, nesses casos, né? Será que é mesmo necessário nadar conforme a maré, né? Conforme todo mundo faz? Será que é necessário isso? É saudável, né? Você abrir mão da sua identidade para agradar os outros? Para se sentir pertencente, para ser visto, para ser notado, será que é necessário você se preocupar tanto com o que os outros pensam ou vão falar de você? Tem necessidade disso, né? Uma vez que você utiliza as redes sociais por si ou para você mesmo, né? Eu não vejo nenhum mal nisso, nenhum problema. Você está acessando, você está vendo alguma coisa, de vez em quando alguma postagem, né? Desde que isso não venha a ser uma postagem imoral, uma postagem que fere, né, os direitos de outra pessoa, mas postar para agradar os outros, tem que agradar os outros, eu tenho que fazer postagem, né? Então, mesmo atingindo esse tão desejado sucesso midiático, vamos assim dizer, você pode vir a fracassar emocionalmente. Pode vir ao fracasso emocional no aspecto da saúde mental, da sua saúde mental. E se isso acontecer, então o seu sucesso se tornou seu fracasso ao mesmo tempo. Porque você teve ali, às vezes, visualizações, mas as pessoas não comentaram nada. Ou alguém vai lá e faz um comentário negativo. Tem gente que entra em depressão aí, entendeu? Então, por quê? Porque ela vive na expectativa
de que alguém a aprove, de que alguém a reconheça, de que alguém comente de forma positiva a sua postagem, né? Sim. Eu acho interessante, doutor, vamos pegar o exemplo aí de famosos, Whindersson Nunes. Uhum. O exemplo dele é crucial, porque imagina, ele é comediante e ficou o quê? Ficou depressivo. Vamos pegar um outro exemplo, o Jim Carrey. Uhum. Jim Carrey, faz os Debi Lloyd. Então, tipo assim, era um cara que fazia graça para as pessoas E tinha depressão. Então, tipo assim, são trajetos da vida, são coisas da vida que às vezes você foca tanto nas outras pessoas que você acaba esquecendo de cuidar da sua vida. Você acaba esquecendo de cuidar mentalmente. E a hora que não tem esse reconhecimento do público, que você não tem vamos dizer assim, a fama, né? O seu cérebro está viciado na fama, está viciado na aprovação dos outros, está dependente do que os outros dizem ou pensam, ou irão comentar ou acessar da sua vida. E quando não tem, a pessoa se frustra, se deprime, né? Então, agora, uma pergunta, né, que a gente levanta dentro disso, né? Por que será que o ser humano ele se preocupa tanto com a opinião dos outros? Por que será, né? Isso é crucial, hein? Isso tem um problema lá na infância, Patrick. Vem lá de trás, vem lá de quando era criança, né? Então, na infância, nós somos submetidos a aprovações constantes, né? Dos nossos pais, dos professores, dos amigos, de todos que estão no nosso círculo de convivência, né? Então, a gente faz um desenho, pinta um desenho e leva para a professora. A professora, olha que lindo, né? Ficou bonito. Ganhou o dia. Ganhou o dia, o aluno, né? E quando não tem isso aí? Ou quando faz, o pai não se importa, né? Fez uma cartinha para o pai, no dia dos pais, o pai não se importou, ou a mãe não se importou. A criança vai na escola, estão lá todos os pais reunidos. Você olha, cadê meu pai? Você deve ter passado por isso. Né? É triste. Cadê meu pai? Meu pai não está aqui. Todo mundo está com o pai lá, a mãe está lá. Às vezes a mãe da gente não está porque está trabalhando, né? Tem alguma outra necessidade. E tá ali a mãe de todo mundo. Você olha teus coleguinhas, tudo com a mãe lá. Meu pai não está lá, minha mãe não está lá, né? Então, isso daí vai causando problema, né? Muitas vezes nós somos rotulados, recebemos rótulos, né? E acreditamos nos rótulos que nós recebemos. Se a sua mãe diz que você é inteligente ou que você é uma criança impossível, você vai começar a acreditar naquilo aí que ela fala. Se o seu pai diz que você não sabe fazer nada direito, se os seus amigos dizem que você é muito tímido, você acredita. Então, nós levamos todas essas crenças na nossa vida, que são crenças lá da infância, para a nossa vida adulta. Nós carregamos isso na vida adulta de forma inconsciente, está lá no subconsciente, né? E nós vamos projetar essas crenças o tempo todo. O tempo todo nós estamos projetando essas crenças em qualquer relação que nós possamos construir. E então, seja uma relação profissional, seja uma relação de família, seja social ou uma relação ambiental, nós vamos projetar essas coisinhas lá da infância, né? E sempre acha que todo mundo está observando você. Está todo mundo me olhando, que todo mundo está te julgando, julgando suas ações, julgando suas palavras. Então, o que essa pessoa precisa? Precisa fazer psicoterapia, principalmente psicoterapia de grupo. Vai na igreja, já falei no outro vídeo, vai na igreja, frequenta um grupo de jovens, faça atividades em grupo. Psicoterapia de grupo também vai ajudar bastante a se libertar disso, da timidez, dessa prisão que é uma escravidão emocional isso aí, né? Então, interessante. Faz bastante diferença. Porque querendo ou não, hoje em dia é interessante. Porque já até aconteceu comigo. O piá do podcast. Aí o pessoal fala muito piá, né? O piá do podcast, é o piá. Eu fico com vergonha, porque eu não sei lidar com isso. Uhum. Eu tenho medo dessa questão talvez influenciar na minha vida e talvez
tomar decisões erradas. Você não é o piá do podcast? Sim, mas é aquela questão. É difícil, eu não consigo lidar com isso, entendeu? Porque para mim é novo, é diferente. Então, assim, eu fico tudo sem graça, sem jeito. Mas, assim, mas eu fico feliz em saber que as pessoas estão assistindo, estão curtindo, estão gostando. Sim. Então, tipo assim, para mim, toda vez que eu convido alguém para vir aqui, eu imagino assim, nossa, aquela pessoa vai trazer uma experiência boa. O que ela vai proporcionar? Vai proporcionar isso e isso. Beleza, bora convidar? Convida, chama as pessoas. Porque assim, cada um tem uma história, cada um tem uma experiência de vida. Então, isso que eu fico mais feliz. Pô, vou convidar mais pessoas chamando. E esse que é o ponto principal. Então, vamos aqui abordar um tema aqui. Doutor Fernando, fala pra gente um pouquinho. Muita gente reclama muito dos pensamentos. Ah, eu vivo pensando. Até se nós observarmos aqui, ó, tem um livrinho que diz assim, não é culpa sua. Aqui tem outro. Então, assim, ali você pode ver ali tem um rostinho, os pensamentos tudo embolado. Excesso de pensamento. E a causa do medo. Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Viver sem pensar não dá, né, Patrick? Não dá, né? A gente precisa pensar mesmo, né? Mas como a gente administrar isso? Agora tem aqueles pensamentos que a gente não gostaria de ter. Os pensamentos que eu falei grudentos aí, né? Os pensamentos que grudam na cabeça são pensamentos ruminantes, que a gente chama. Por que ruminante, né? O animal ruminante, ele come, mastiga, engole, depois ele regurgita e mastiga de novo. Como o boi, por exemplo, o camelo, né? Uhum. Ele está ruminando aquilo que ele já comeu. E às vezes o pensamento é a mesma coisa. É um pensamento que vem na mente da gente, não sai, fica sempre ali, né? Vai e volta, e às vezes nem vai, só fica ali e incomoda. Isso então, é verdade. E começa a causar medo, porque são pensamentos, às vezes, de coisas ruins, né? Que a pessoa não quer ter. Então, quando você percebe que você está com esse pensamento, já é o começo para você se livrar dele. Percebi que estou com um pensamento que não sai da minha mente, né? Aí tem dentro da psicologia uma área, né, chamada Mindfulness, né, que a Mindfulness é atenção plena, numa tradução livre, né? Seria atenção plena o tempo todo no que está fazendo, sentindo, pensando. Então, a meditação, dentro desse aspecto da visão da Mindfulness, é perceber os pensamentos, reforçar aí o circuito, né? Reforça o circuito de concentração e foco, e você diminui, então, a importância desses pensamentos. Então, desgrudar o pensamento ele é uma reação do corpo, assim como a dor, né? A dor, a sede, a fome, isso não se define. Você não tem como definir. Por exemplo, a gente fala de memória, um exemplo simples que eu dou. Onde que está a memória? Quando você abre um cérebro, você disseca um cérebro humano, você não encontra lá uma caixinha onde está a memória. Não tem. Ou tem uma área do cérebro que você fala assim, ó, nesse lugarzinho aqui, as memórias. Estão as memórias. Não existe isso. Então, é só um conceito, né? Uhum. A sede, a fome, a dor, é a mesma coisa. A gente sabe que tem áreas no cérebro que são responsáveis pela sede, pela fome, pela dor, que estimulam isso, né? Mas não nos define essas coisas, né? Então, como que você vai criar um espaço entre nós? Você cria um espaço entre você e aquilo que você pensa. Então, a primeira coisa, você que está aí acompanhando esse podcast, anote essas dicas, né? Pega um papel, uma caneta, anota no seu celular, ou marca aí 1 minuto do vídeo que você está ouvindo essa explicação, para você voltar e repetir, né? Então, você anotar o pensamento que você está tendo. Isso já cria uma distância e uma separação entre você e o seu pensamento. Só o fato de você anotar ele. Como assim? Qual vai... Eu não entendi agora. Você vai escrever o pensamento no papel. É como se você tirasse de dentro da sua mente e projetasse ele na folha de papel. Isso vai fazer com que você se sinta distanciado dele e consiga enxergar ele. É como se você estivesse fora de você mesmo, observando você. Né? Uau. Então, isso facilita. É só fazer para poder entender a diferença que faz, né?
Então, repetir uma frase assim, por exemplo, ó, eu não sou aquilo que eu penso. Né? Eu não sou aquilo que eu penso. Você não precisa acreditar em tudo que você pensa. Entendeu? Você não precisa acreditar em tudo que você pensa. O pensamento é só uma hipótese. Ele não é a verdade, ele não é a realidade sobre você. Se você pensar dessa forma, olha como vai mudando. Né? Então, o PIA do podcast, né? Esse pensamento que você tem, ele não é a realidade, isso daí não te define. O Patrick não é só o PIA do podcast. O Patrick é marido, o Patrick é uma pessoa que é Uber, você tem pensamentos, você se relaciona com as pessoas, você tem sonhos, você tem projetos de vida. Então, o Patrick é muito mais do que isso, né? E, acima de tudo, ter na sua mente a sua imagem e semelhança do Criador, né? Então, você é muito além de o simples PIA do podcast, né? Então, outra coisa, outro ponto, tomar uma decisão, né? Então, é o terceiro passo, abandonar o pensamento. Eu vou abandonar esse pensamento. Saber o quanto aquele pensamento que está te escravizando mentalmente ali, ele é tóxico. É importante você saber o tanto que ele te prejudica e decidir, eu vou abandonar ele. E o quarto passo seria redirecionar a sua atenção. Como que você vai fazer isso, né? Colocar a sua atenção numa atividade que você está fazendo. Então, confrontar o pensamento com outro pensamento não dá certo. Você ficar confrontando, tentando, eu vou expulsar esse daqui, colocando o outro no lugar, né? Não consegue, né? Então, isso faz a gente pensar mais e amplifica. Se você ficar tentando brigar com aquele pensamento, ele vai crescer. Então, o segredo é você redirecionar a sua atenção para uma sensação, ou para um sentimento, ou para uma atividade. Então, nunca para um pensamento, mas direciona o seu pensamento para algo que você está fazendo ou sentindo. Então, a atividade de fazer coisas, não ficar somente conversando. Atividade voluntária, um esporte, uma ação, tudo isso ajuda, né? Ou para sentimentos e sensações de toque também, né? De contato com o assento, com o chão, com a cadeira. Por exemplo, você está sentado aí agora, sentir o seu corpo na cadeira, né? Como que você está se sentindo, o contato com a mesa. Quem está dirigindo no trabalho, sentir o contato que ele está tendo ali com o volante do carro, com o assento do carro, com o ambiente à sua volta, né? As sensações, as percepções, concentrar nisso. Legal. E nutrir emoções, né? Agora, como vai nutrir essas emoções? Fazendo perguntas para você mesmo. Então, as emoções de gratidão, de curiosidade, de compaixão, de gentileza. Por exemplo, o que eu tenho para agradecer agora? Então, pense nisso. O que você tem para agradecer agora, nesse momento? Pense nisso um pouco, né? E agradeça. Isso faz a gente redirecionar e nutrir uma emoção diferente. Então, agora, se estiver muito difícil, ou pensamento relacionados à morte, você precisa de ajuda. Aí você vai precisar de um profissional de saúde, um psicólogo, que eu sempre falo da abordagem cognitivo-comportamental, que vai te ajudar melhor a reestruturar os pensamentos, né? Porque assim, Patrick, existe um princípio dentro da psicologia cognitivo-comportamental que diz assim: aquilo que você pensa, você sente. Olha uma coisa muito simples. Você pensa no melhor dia da sua vida. Pensa agora no dia mais feliz da sua vida. Como que você vai ficar? O dia mais feliz da sua vida, Patrick, o dia que você foi casar. E aí, o Patrick já riu, ó, o sorriso, né? Coisa boa demais, hein? Coisa boa, né? Então, gerou um sentimento. Você vai ter um sentimento diferente. Agora, o contrário, se você pensar, né? Uma pessoa que pensa, um jovem adolescente, ele pensa assim: minha namorada está me traindo. Como é que ele fica? Vai ficar triste. Triste, preocupado, nervoso. Às vezes ele não tem evidência nenhuma disso.
Nada, nada. Passou pela cabeça dele e alimentou aquilo ali. Gerou um sentimento. Frequência cardíaca aumenta, né? O rosto fica vermelho. Começa a ficar com raiva. E só de imaginar. Mas não aconteceu nada. Então, olha só. Sentimentos geram pensamentos. E pensamentos geram ações. Sentimentos também. Pensamento gera sentimento, sentimento gera pensamento. Então, você fica preso nisso. Então, por isso que é importante aquilo que você pensa. Como você pensa. Então, precisa mudar a maneira de pensar. Isso você consegue se ajudar escrevendo também. E aí você vai prestar atenção no que você escreveu. Nós chamamos isso de distorção cognitiva, né? A pessoa distorce os pensamentos. Uma pessoa que pensa, por exemplo, eu não sirvo para nada. Mas não é uma frase verdadeira. Como não serve para nada? Para alguma coisa ela serve. Ela sabe fazer alguma coisa, ela tem alguma importância, tem várias tarefas que ela sabe fazer. Então, precisa trabalhar esse pensamento para que ele se torne um pensamento mais racional e mais verdadeiro, né? Então, substituir isso. Olha, tem algumas coisas que eu não sei fazer, mas tem muitas outras que eu sei. E eu sou útil para várias outras coisas. Aí é um pensamento normal, equilibrado, né? Sim. Não um pensamento exagerado como esse. Pô, acho isso muito, muito interessante, né? E, querendo ou não, excesso de pensamento. Se você não saber canalizar da forma correta... fica igual fio solto em curto-circuito batendo um no outro, né? Desencapado, batendo um no outro. Não tem foco, não tem direcionamento. É igual a mangueira do corpo de bombeiros. Liga a água e a mangueira solta vai jogar água para todo lado, menos no foco do incêndio, né? Então, por que as pessoas às vezes pensam demais? Pensamento acelerado, excesso de compromisso, excesso de sonhos, né, e projetos, excesso de uso de tecnologia, de celular principalmente, né? As pessoas estão usando demais o celular, estão escravos do celular. Patrick, hoje eu falo de destoxificação digital. O que é destoxificação digital, né? Você deixar de lado um pouco isso aqui, ó. Difícil. Faz um teste nas férias aí, quem tiver de férias, tirar um tempo sem trabalhar, fique sem celular. Deixa para a esposa atender as emergências de família, alguma coisa importante ela te avisa. Não use. 40 dias sem celular. Faz experiência. Você vai ver como que muda a sua cabeça, sua maneira de pensar, de agir, de sentir. A diferença que faz, você não tem ideia. Crianças que têm diagnóstico de TDAH, transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Excesso de celular, muitas vezes. Às vezes não é TDAH. Não é o transtorno. Muitas vezes é o excesso de compromissos, de uso de celular também. A hiperestimulação cerebral que eu falei, né? E tem uma outra fobia chamada nomofobia, que é o medo de ficar sem celular e internet, sem conexão, né? Nomofobia, as pessoas não suportam ficar mais que 3 metros longe do aparelho. Usa 2 baterias ou aqueles carregador portátil, porque não consegue ficar sem o celular descarregado. Deu uma falha na internet, fica ansioso, tenso, o coração dispara, né? Síndrome começa a dar crise de pânico, entendeu? Isso é dependência do celular, dependência digital. Já tem tratamento só para isso. Mas aí que é a questão, doutor Fernando. Vou ser bem realista. Eu paro de trabalhar na sexta-feira, um pouco antes do pôr do sol. Ali, tipo, em torno de umas 4 horas, mais ou menos, às 5 horas. Paro de trabalhar. Eu vou trabalhar só sábado à noite, lá por 7h30, 8 horas da noite. Esse período que eu fico sem mexer no telefone, quando eu vou ver, já tem mais de 1000 mensagens. Tipo, eu vou ver... Mas quantas dessas 1000 são importantes que você veja para o seu trabalho? São poucas. Então, desconecte-se dos grupos que você tem sem necessidade, né? Desconecte-se de tudo aquilo que é inútil ou que não seja necessário para a sua vida. Deixa só o que é importante para a sua vida. E você vai olhar o celular no grupo, olha no grupo do teu trabalho. Você precisa para o trabalho? Vai olhar naquelas mensagens que são importantes para o trabalho. O resto... é um monte de coisa que a gente se envolve desnecessária, né? Que sobrecarrega.
Eu conheci um rapaz que ele falou assim, agora ele aposentou um senhor já, né? Agora sou administrador. Eu falei, administrador do quê? Do WhatsApp. Então, deixa isso para quem não tem o que fazer. Quem está aposentado, que tem tempo e gosta de ficar ali. E mesmo assim, o uso excessivo vai prejudicar, né? Então, Patrick, o problema é que os adolescentes estão assim, usando muito. Excessivamente, jogos principalmente. Eu já conheci adolescente, não era bem adolescente, um rapaz de 26 anos, com esposa, um filhinho, e ele não conseguia parar de jogar. Eu falei com ele, aconselhei, falei, jovem, sua esposa está preocupada com você, você fica até 3 da manhã no celular jogando. Uau. No outro dia não conseguia ir trabalhar. E aí, conversei com ele, tudo, ele falou, mas eu não consigo parar. E ele chorava, ele não conseguia parar. E aí eu falei para ele assim, desinstala o jogo, eu não consigo. Eu falei, me dá aí que eu desinstalo para você. Ele, não. E aí eu visitava ele toda semana, a gente estudava a Bíblia juntos, a gente fazia orações juntos, e frequentando a igreja, né? E um dia ele tomou a decisão, né? Ganhou forças e abandonou os jogos. Salvou o casamento. A esposa já queria separar dele por causa do uso excessivo do celular, ciúmes, porque ele ficava até de madrugada. Tinha mulheres que jogam também. Então, o risco aí de se envolver com outra pessoa, né? Aliás, o envolvimento com outra pessoa fora do seu casamento é outro problema que você vai somar na sua vida, né? Um outro problema. Também ele não conseguia trabalhar e não dava atenção para a criança, um filho de 1 ano e pouco. E olha como que fica, né? Então, a dependência grave. Aí ele ficou sem celular, passado aí uns 15 dias, ele, Fernando, eu tô... Rapaz, coração acelerado, mão suando, tenso, eu não tô passando bem. O que eu preciso tomar aí, alguma coisa aí? Eu falei, rapaz, isso aí é crise de abstinência do celular. Uau. Ele, do celular, falei, crise de abstinência do celular. Falei, aguenta firme mais uns 30 dias, 40 dias que vai sumir, isso aí vai desaparecer, né? Ele aguentou, passou a crise. Mas fica mesmo, é porque ativa no cérebro, Patrick, as mesmas áreas, todo tipo de vício. Vício em bebida, compulsão sexual, drogas, celular. Eles ativam no cérebro as mesmas áreas que dão descarga de dopamina. Dopamina que traz sensação de prazer, de bem-estar. Só que o corpo vai chegando num momento que o corpo começa a ter o que a gente chama de tolerância. E aí você, para sentir aquele mesmo prazer, você precisa aumentar a dose. Seja da bebida, da droga, do sexo ou também do uso do celular. É a mesma coisa. Então, você vai ter que aumentar o uso para ter o mesmo prazer. Por isso, você começa cada vez a jogar mais, cada vez ficar mais na internet, cada vez mais tempo. Tem que ir subindo esse limiar para você ter a mesma sensação de prazer que você tinha lá no início. Uau. Então, quando você começou, meia hora já trazia muito prazer. Depois vai ter que subir para 1 hora, 2 horas, 3 horas. E quantas horas a pessoa passa nisso aqui, no aparelho do celular, e ele nem percebe, né? Por dia. Soma as horas. Tem aplicativo que calcula, né? Ele marca o tempo que você ficou conectado. Às vezes já está no celular isso aí. Às vezes a pessoa passa 10, 12 horas no celular. É muito tempo usando o aparelho, né? Até em adolescentes, até a estrutura cerebral dele vai mudando. O cérebro dele está crescendo, está em desenvolvimento, vai se aumentar algumas áreas do cérebro, ficar aumentada, outras diminuídas, porque o cérebro vai se adaptando, entendeu? Então, o corpo humano é assim, se você ficar acamado, sofrer um acidente, ficou acamado, 1 semana, você já vai perdendo musculatura. Atrofia, né? Atrofia tudo. Você não vai... Por isso que vem o fisioterapeuta lá exercitar você na cama, exercitar a respiração, porque senão depois você não anda mais. Entendeu? E o cérebro é a mesma coisa. O cérebro é igual um músculo. Você exercita os músculos, o músculo cresce e fica forte. O cérebro exercitado para uso de tecnologia, para uso de celular, computador, ele vai ficar focado nisso, se adaptar com isso.
Agora, se você também separa tempo para ler um livro, para fazer exercício físico, para se alimentar bem, aí ele se adapta a tudo isso. Ele capta o conjunto. Do contrário, ele vai atrofiando. Daqui uns dias você não consegue pegar um livro para ler. Nem enxerga mais. Outro problema que vai dando, problema de visão, problema na coluna, postura. Vai se alimentar mal, porque fica na frente do computador. Come demais na frente do celular. Nem presta atenção no que está comendo. Vai comer excessivamente. Não vai liberar logo os hormônios da saciedade, como a leptina e tudo. E a pessoa vai acabar comendo demais. Por isso que a gente tem que tirar a criança da frente do computador, da frente do celular, da frente da TV. Hora de comer, vai comer. Come devagar, mastiga bem, come com calma. Nada de comer assistindo, jogando, nada disso. Ou uma coisa ou outra. Pô, interessante, né? Como é que pode um simples tema que é... Assim, simples não, né? Um tema da depressão, ela é tão profundo, é tão assim imenso que a gente fica... Uau, é tudo isso, a gente acaba... Tudo se conecta, né? Isso, e tudo vai se conectando. Poxa, isso é muito interessante, entendeu? E agora, para nós entendermos, doutor, diz pra gente, o que é o suicídio? O que seria um suicídio? Porque olha, Patrick, será que o suicídio é somente a pessoa, ela mesma, se acabar com a vida dela? O suicídio é a falta de habilidade para lidar com ele mesmo. Né? A falta de habilidade de você lidar com você mesmo, né? Você estar confortável na sua própria pele. Então, todos nós passamos por sofrimentos, mas a forma como eu lido com o meu sofrimento vai ser a forma como eu consigo... como eu lido com o mundo à minha volta, né? Então, uma dor de cabeça para algumas pessoas é o fim do mundo. Já outras pessoas superam, esperam ela passar, nem toma remédio. Tem outra pessoa que toma lá um analgésico e resolve, né? Então, cada um lida de um jeito. Então, não é o sofrimento em si, é a falta de habilidade que a pessoa tem para lidar com o sofrimento, e não é nenhuma vergonha ter essa falta de habilidade para lidar com o sofrimento. Então, muitas pessoas, elas... Voltando no programa lá atrás, no outro bloco que a gente fez, se você... Você lembra que eu falei que as pessoas faltam, né? Os pais cruzar as suas histórias com as histórias dos seus filhos. Ou foi nesse bloco aqui mesmo que eu já falei no começo, né? Cruzar as histórias, contar histórias, participar da vida um do outro. Ter momentos para compartilhar as suas dores, né? Os pais estão preocupados hoje, as famílias, em ganhar dinheiro. Estudar, ganhar dinheiro, trabalhar, ser famoso. É uma coisa ou outra nesse sentido, mas não ensinam para os seus filhos como lidar com as frustrações, como lidar com os problemas, como fazer administração financeira, né? Como dormir cedo, como se exercitar. Eles não ensinam mais isso. As pessoas estão cheias de muita coisa, muito compromisso. É muito compromisso na igreja, é muito compromisso no trabalho, é muito compromisso em cima do celular. E as pessoas não param para se interiorizarem um pouco, para meditar, para refletir na vida, para pensar um pouco. Vivem no piloto automático. Vivem fora de si, precisam voltar-se um pouco para dentro de si também, né? E aprender a lidar com os próprios problemas, né? Ter resiliência, que a gente chama. A capacidade de resiliência é como a borracha, né? Ou como a régua, que ela deforma e volta ao normal, né? Aqui está a borracha, ó. A borracha deforma e volta ao normal. Isso é resiliência, né? É um conceito da física também. Então, nós precisamos aprender a lidar com os problemas, superar os problemas, né? E isso a gente aprende de criança, copiando dos nossos pais. Como nossos pais lidavam com os problemas. Eles têm que transmitir isso para os filhos. Antes de transmitir uma boa escola, uma boa faculdade, um bom curso, transmita capacidade de lidar consigo mesmo, né? Então, isso é extremamente importante. A habilidade de lidar com o sofrimento. E nós estamos lidando hoje com os tabus, né? Nós estamos falando aqui de morte, de depressão, de suicídio, de psiquiatria, de psicologia, de psicoterapia.
E as pessoas, algumas falam, não, mas eu não sou louco, né? Vou no psicólogo, não sou louco, não tô com a cabeça ruim, né? Vou no psiquiatra é para louco. Não, calma, né? É para não ficar louco. É antes de ficar, né? Eu acho muito interessante, eu falo assim, quem estuda psicologia é para estudar os loucos. Não ficar mais louco. Eu até faço essa brincadeira assim. Na verdade, assim, se você conseguir entender, né, que um profissional de saúde é importante em algum momento da vida, antes de você entrar em crise, né? Antes de você estar depressivo, tá ficando meio ruim, tá desconfortável numa situação que pode se agravar, já procura um profissional de saúde. Troca uma ideia ali, né? Ou vai num pastor de experiência, um bom conselheiro. Pode ser o seu psicólogo, pode ser seu pai, né? Pode ser um pai que sabe dar um bom conselho, um tio, né, experiente, desde que não fale bobagem, né? Para piorar a situação. É por isso que eu prefiro procurar alguém capacitado para me instruir já, porque vai me auxiliar. É o ideal, né? Sim. Às vezes um conselho que a pessoa te dá muda a sua vida, né? Isso é verdade. Então, a família está sempre tentando justificar as alterações de comportamento, às vezes dos filhos, dos adolescentes, né? E aí o sofrimento, ele vai aumentando. Ele vai aumentando de maneira silenciosa, porque nós não queremos ouvir, e isso é igual vazamento de água, né? Você tampa um buraquinho aqui, estoura outro ali. Isso é interessante. Então, às vezes os pais não querem admitir que o filho está com depressão, que não está bem, que precisa de ajuda. E vai deixando passar, vai se agravando o quadro, né? Uhum. Então, é isso que a gente precisa tomar cuidado. Doutor Fernando, diz uma coisa. Tem algum sinal de alerta que precisamos estar atento para isso ou não? Ou... O que você consegue explicar para a gente? Sim, tem sinais de alerta, sim, Patrick. Eu só quero frisar antes disso daí, né? Que nós estávamos falando aqui, o suicídio, Viktor Frankl, né? Ele fala sobre o suicídio, ele diz assim, a necessidade de encontrar um sentido para a vida, né? Para isso, para onde que isso está me levando, né? O sofrimento sem sentido, ele leva ao desespero. Então, quando você está sofrendo algo que não tem sentido, você vai ao desespero. E as pessoas suportam diversas dificuldades na vida, desde que elas encontrem um sentido para aquilo. Tem um sentido, estou passando dificuldade, mas vou chegar no alvo, vai passar, vai acabar, né? E no pós-guerra mundial, os jovens, né, estavam deprimidos. Por quê? Perdeu família, perdeu casa, perdeu amigos, perdeu tudo, né? E Viktor Frankl, ele trabalhou então com essa ideia de construir um sentido para a vida. A vida precisa ter um sentido, né? O suicídio, ele não está dizendo que a pessoa desistiu de viver, que ela não ama mais a vida, não é isso. Mas ela cansou de viver do jeito que ela vive, né? E ela quer pôr fim ao sofrimento. Então, as redes sociais, as postagens, né? Que a gente já comentou, a necessidade de postar o seu momento, às vezes não é necessário, né? Então, será que precisa disso realmente? Será que você está preso nisso? E então, os sinais de alerta que a gente precisa ficar atento aí são as alterações do rendimento escolar, né? No caso dos jovens, das crianças, adolescentes. Mudou o rendimento escolar? Tem faltas, né? Ou se é um adulto aí que já não estuda mais, mudou o comportamento dele? Gostava de algumas coisas, não gosta mais? Dormia, agora não está dormindo mais? Preocupação excessiva, irritabilidade, né? Mau humor. No caso dos adolescentes, ameaças ou tentativas frequentes de fugir de casa, de estar longe de casa, né? Explosão de raiva, choro, grito. Mais que 3 vezes por semana, né? Mais do que 3 vezes por semana, por 2 semanas. Então, o aumento da hostilidade se tornou mais confrontador, mais, né? Confronta tudo, rebate tudo, né? Suspeita ou presenciou o uso de álcool, drogas. A hipersensibilidade às críticas, não suporta ser criticado, não suporta as falhas, sentimentos de rejeição, isolamento social, começa a se isolar de todo mundo, comportamentos imprudentes, comportamentos arriscados, os ritos de despedida,
organização, né? Começa a organizar as coisas, começa a dar uma coisa para um, entregar outra coisa para outro. Esses ritos de despedida, isso aí não é comum, né? Então, se a pessoa não tinha isso daí, de repente ela começa a dar uma coisa que era dela, que ela gostava, dá para um, dá uma coisa para o outro. Organizar muitas coisas em casa, coisa que não era natural dela. Então, cada cinco jovens adolescentes, um vai ter depressão. Para você ver como que a coisa está ficando séria, né, Patrick? Então, a depressão no adolescente ela é diferente do adulto também, porque o cérebro dele está em constante mudança. Os hormônios estão em alta, o cérebro amadurece rápido, né? Mas não amadurece rápido por igual. E tem áreas que estão relacionadas à busca por prazer e busca por novidades e também socialização. Essas áreas amadurecem mais rápido no cérebro do adolescente do que áreas que estão relacionadas ao autocontrole, ao domínio próprio, ao julgamento, as áreas relacionadas ao controle de impulsos amadurecem mais tarde. E é como se fosse um carro com motor potente, você que é motorista, né? Um carro com motor potente, ele busca prazer, novidades, só que com o freio fraco. Ele não consegue parar. E aí que mora o perigo, né? Ou seja, o adolescente ele não consegue inibir os impulsos que ele tem. Então, por isso, mais comportamentos impulsivos e irritáveis do que o adulto. No adolescente, a depressão tem 2 pontos iguais do adulto, que é o humor triste, ele fica triste assim como o adulto, e no adolescente a depressão, então, é o humor triste e a perda do prazer das atividades de alegria, né? O colorido da vida, do mundo. Muita irritabilidade, muitos comportamentos impulsivos, muitos comportamentos imprudentes e muito risco de uso e abuso de álcool e drogas. Então, vai aumentando isso, que ele não tem aquele freio para parar. Então, os pais, irmãos, tios, tias, pastores, avós são referência. O que os jovens precisam hoje? Eu estou falando aqui, os maiores índices de suicídio, Patrick, vão dos 15 aos 29 anos de idade. São os maiores índices, as pessoas que mais suicidam estão na faixa etária de 15 a 29 anos, né? Então, essas pessoas que eu falei, pais, irmãos, pastores, avós, né? São referência. Então, contar as suas dores, contar as suas frustrações, contar os seus conflitos emocionais, quando tinham a mesma idade, sentar com ele e contar suas histórias. Isso faz uma diferença tremenda. O suicídio, ele causa mais dor, é preciso lembrar disso, e não a solução para os problemas, né? E aí nós temos... o Dr. Augusto Cury tem aí um site, né, que chama vocêinsubstituível.com.br. Muito interessante de você acessar também. Tem aqui nessa revistinha, né, Patrick? Depois pode passar o QR Code aí. Não sei se você não tem ele aí, né? Tem essa revistinha A Culpa Não É Sua, que tem um QR Code aqui também, que você pode entrar em contato. E tem lá pessoas que fazem aconselhamento. Você manda mensagem, tem lá pessoas que vão te atender, estão capacitadas para te trazer o aconselhamento que você precisa também. Então, buscar ajuda sempre é importante. E lembrar que a vida é bonita e que a gente pode desfrutar de uma vida ainda melhor. Os momentos difíceis vão passar, a depressão também tem tratamento, dá para superar e o caminho da morte não é a melhor escolha. Você vai causar mais sofrimento nas pessoas à sua volta e a vida precisa prosseguir, precisamos continuar. Maravilha. Muito obrigado, doutor. Foi maravilhoso, muito aprendizado para nós, entendeu? Tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo vai poder auxiliar outras pessoas. Também vai poder ajudar a própria família, né? Porque às vezes é na família mesmo que tem muitos casos. Vamos também agradecer aos nossos patrocinadores, em especial a Rápido Car, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você ainda que sente muita dificuldade em chamar News aplicativo, abaixa a Rápido Car, vai lá no Play Store, fez download
você vai lá, completou, coloca os seus dados certinho, coloca certinho para onde você vai, para onde você quer ir. E apareceu o valor, você confirmou, o motorista chegou. É simples e fácil. Para você também que está precisando de carta verde ou seguro passageiro, também entre em contato com a Priscila da Macro Proteção Veicular. É uma proteção veicular, semelhante a seguro. Vocês podem estar entrando em contato com eles também, eles vão poder estar direcionando para vocês, explicando as vantagens, os benefícios. Vai falar um pouquinho sobre roubo, furto também, porque eles também cobrem isso. E para você também, eu vou deixar o contato, o endereço, tudo certinho, para vocês lá fazerem uma visita também. Para você que gosta de andar com o carro sempre limpo, carro cheiroso, agora nessa época que está chovendo bastante, JC, Juliano Cielo, Lavacar. Vocês podem estar levando seu carro lá também para dar aquele talento na nave, deixar limpo. Para você que é motorista de aplicativo, sabe que o passageiro gosta de um carro sempre limpo, né? Não vai deixar o carro virado uma imundícia, uma carniça. Limpa o carro. Então aqui eu vou deixar o contato do Juliano, vou deixar o endereço das 2 lojas dele também, 2 postos de lavagem, que você pode estar levando lá. Beleza, pessoal? Então aí para você que gostou desse vídeo, espero que você deixe o seu comentário, fala o pensamento que você tinha referente a isso, porque assim, eu acho isso muito interessante, vocês falarem também, olha, fala sobre esse assunto ou entre outros assuntos, porque isso pode ajudar outras pessoas. E também você pode estar compartilhando com outras pessoas, também vocês podem estar curtindo. Agradecemos ao Dr. Fernando Salto pela disponibilidade, muito obrigado mesmo, que você continue podendo ajudar outras pessoas, porque assim, hoje aqui apenas foi um simples vídeo para você, mas com isso creio que vai ajudar muitas pessoas, porque são através das palavras, dos exemplos, que pode modificar a vida de outras pessoas. Muito obrigado. Obrigado, Patrick, pelo convite e agradecemos aí também aos nossos amigos internautas que acompanham, né, o programa aqui, Papo da Fronteira. E é sempre um prazer poder ajudar, poder contribuir aí um pouquinho com as nossas experiências e conhecimentos. Maravilha. Muito obrigado. Quem sabe teremos uma próxima vez. Valeu! Se Deus quiser. Até lá.